Paz e luz, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, te ilumine, te encha de bênção, de graça. Seja bem sucedido em tudo na tua vida. Vamos falar acerca da lei da necessidade. Existem as leis, né? As leis. No final desse vídeo, eu vou colocar um outro vídeo, outra palestra, que fala sobre as leis. Está aí no meu canal a teoria das leis vivas, sobre as leis, o Deus jurídico. O Deus jurídico é uma pregação maravilhosa, um estudo que mostra a parte jurídica de Deus. Agora vamos comentar sobre uma lei importantíssima, que é a lei da necessidade. Quando Deus fez o homem, Deus colocou neste homem a necessidade. Então, todos os seres do universo precisam de alguma coisa, necessitam de algo. Algo para algo. Então há uma lei e todos nós estamos debaixo desta lei, que é a lei da necessidade. E essa lei da necessidade gera uma outra lei, chamada lei da manutenção, ou seja, tudo nesta vida precisa de manutenção, seja o amor, seja o ódio. Se você não alimentar o amor, ele pode morrer. Se você não alimentar o ódio, ele também pode morrer. Então, desde uma plantinha que você a planta e tem que aguar, jogar água, adubo, tirar as plantas daninhas, até uma pessoa, se você for amigo dessa pessoa, mas você não fala com ela, não tem nenhum contato com ela, então já começa a ficar estranho a ele, a ela já não começa a ter você com tanta amizade como tinha antes. Então, Deus fez Adão no Jardim do Éden, e Adão era um homem que tinha suas necessidades. Ele vivia eternamente, mas para ele viver eternamente, ele era necessário ele comer da árvore da vida, e além disso tinha o rio da vida, que era uma água que ele bebia e regenerava ele. Então as plantas lá do Jardim do Éden eram diferentes. Elas davam inteligência ou elas davam vida. E tinha também a planta do bem e do mal, que era necessário Adão comer para conhecer o bem e o mal, ou seja, viver o bem e o mal. Era uma prova da sua fé e fidelidade. Pois bem, mesmo eterno, Adão não era autossuficiente, ou seja, Adão não era eterno de si mesmo. Ele precisava de uma manutenção. E essa manutenção vinha da árvore da vida e do jardim que tinha o rio da vida. Lá no céu também vai ser do mesmo jeito. A Bíblia diz que haverá a árvore da vida e as suas folhas servirão para a saúde das nações. Então, ninguém vai ser autossuficiente, ou seja, eu não vou morrer para sempre, vou viver para sempre. Sim, porque você vai ter manutenção para sempre. Não é porque você não precisa de nada. Você vai comer no céu. A Bíblia fala que você vai beber, vai comer, beber, e Jesus Cristo vai ser o nosso garçom. Imagina só que honra, né? Ele vai nos servir à mesa. Então tudo isso às vezes a pessoa esquece. Na terra a coisa é bem mais séria. Tudo precisa de manutenção. Você está me assistindo aí, mas eu tenho certeza que você já comeu, já bebeu, e talvez esteja até comendo agora, porque o seu organismo precisa de manutenção. E você está me assistindo porque a sua mente precisa de manutenção, precisa de ideias novas. Talvez você esteja olhando, eu vou ver o que o pastor Joilson de Assis vai falar. Que assunto é esse? Quem é esse cara? Então muitos nem me conhecem, está olhando, o que é isso aí? E está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Porque a sua mente precisa de manutenção, e a manutenção da mente são ideias novas, ambientes novos, né? Deixa a mente sadia. Então o nosso espírito precisa de manutenção, que é justamente a presença de Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus. A nossa alma precisa de manutenção, ou seja, as nossas emoções precisam ser renovadas. Viajar, passear, olhar, ver, rir, isso é tudo manutenção. E a nossa carne também é cheia de necessidades, tanto a comida quanto o sexo, tudo faz parte de uma necessidade que Deus colocou. Não foi o Satanás que inventou o sexo, foi Deus que criou o sexo. Para quê? Para que o homem precisasse da mulher
e para que a mulher precisasse do homem. Porque Deus poderia ter feito a gente hermafrodita, ou seja, a gente não precisaria de ninguém. Na hora que a gente quisesse ter um filho, a gente mesmo fazia na gente mesmo e pronto. Eu não precisava de ninguém, nem de nada. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez o homem macho e a mulher fêmea. Há duas energias que existem nesse universo, macho e fêmea, os criou. Então, Deus criou essas duas energias e colocou a necessidade de uma energia se intercalar com a outra. Então aí Deus criou a necessidade do homem e da mulher, tanto na alma, no corpo e no espírito. O homem precisa de uma mulher não é somente na carne, não. Ele precisa de uma mulher no espírito e na alma. Ele precisa de uma mulher para rir, para conversar, né? Até para arengar. Às vezes é bom para colocar os hormônios para fora. E no espírito também, porque a mulher fortalece o espírito do homem. Existe um intercâmbio espiritual. Nesta condição, neste pensamento, criamos a lei da necessidade, da renovação. Você tem que estar renovando os seus relacionamentos, tem que estar renovando o amor. Porque se não fosse assim, bastava a gente, vamos dizer, no corpo, eu vou lá e almoço só uma vez durante 10 anos. Não, você precisa almoçar todo dia. Precisa jantar todo dia, né? Precisa conhecer coisas novas, ler um livro diferente, ver uma ideia diferente, né? Isso é a lei da manutenção. E muitas pessoas erram por isso, porque não sabem lidar com as suas necessidades, nem sabem gerar manutenção naquilo que é para gerar manutenção. Ou seja, muitas mulheres rejeitam seus maridos, né? Não quer fazer sexo com ele, porque não sei o que lá, tem que ser de 5 em 5 meses, de 10 em 10 meses, papai e mamãe, e olhe. Não é verdade? Isso ela está errada, ela está muito errada. Mesma coisa o marido. O marido tem que fazer a sua função. Se a mulher está precisando dele, então ele tem que fazer de tudo para suprir a necessidade dela. Porque é Deus que botou essa necessidade. Não, porque o sexo é uma safadeza, pensa numa cachorrada. Não é. É coisa linda e maravilhosa. Porque Deus não fez nada safado. O que fez Satanás pegou e deturpou essa imagem, essa situação. Mas a necessidade é uma lei. E você tem que aprender a lidar com essa lei como as ondas do mar, como a correnteza de um rio. Você tem que saber navegar nessas leis. Mesma coisa é um jovem. O jovem está querendo casar. O jovem quer sexo. Mas aí o pai diz, não, só depois de 25 anos, depois de 30 anos, depois que você se formar em medicina, fizer sua residência, e fizer mais 5 cursos, e for um neurologista, e for isso, e o jovem, ele está precisando de sexo, ele está precisando casar, ele quer casar. Aí ele vai para a igreja, aí chega para o pastor diz, isso é coisa do diabo, meu irmão, você está com necessidade sexual, isso é do cão, né? E às vezes a gente se perde no meio dessas necessidades. Aí o jovem diz, sabe uma coisa? Tchau. Às vezes passa do tempo de casar, né? Igreja, hoje não tem tantas, mas antigamente se prendia muito. O jovem não podia nem conversar com a jovem, não podia nem pegar na mão. Tem igrejas radicais aqui, eu não cito o nome para não ser antiético, e também não estou para criticar ninguém. Deus respeita a ideologia de cada pessoa, mas muita moça fica moça velha, homem não, que acaba lhe dando uma desviadazinha, como diz o pessoal, se vira pelo mundo, arruma uma mulher, depois volta. Mas muitas moças ficaram moças velhas por causa da ideologia desta igreja. Nós somos santos, irmão, somos santos, não usamos nem sandália unissex, não usamos gravata com mais de 4 dedos, e não podemos usar calça jeans, e não podemos isso, e isso gera uma loucura coletiva, né? E muita gente se perde por isso. Então você tem que saber também lidar com as suas necessidades, né? Porque na vida a gente não faz o que quer, a gente faz o que pode. Se a gente fosse fazer o que quisesse na vida, a gente estava louco. A sociedade estava louca, ficava louco. O que desse na cabeça para fazer, eu vou fazer. Imagina a loucura que seria a sociedade se assim fosse. Então a gente tem que aprender a lidar com essa lei. Eu estou precisando de algo
Então, como é que eu vou fazer para suprir este algo? Seja financeiro, seja emocional, seja afetivo, seja sexual. Né? Lidar com as suas necessidades é sinônimo de grande sabedoria. Sinônimo de grande sabedoria. Conheço, vou citar exemplos firmes. Conheço um irmão que ele casou dentro de 6 meses. Na época, a igreja criticou muito ele, que ele passou 2 meses namorando, 2 meses noivo e 2 meses casou. Né? Na época isso foi um escândalo. Pra mim, quer casar com 1 mês, casa, meu irmão. Se tiver de dar certo, dá. Ah, não, porque tem que esperar 10 meses, tem que esperar 10 anos, tal. Aí cada um, e cada casa é cada caso, né? Mas ele casou com 6 meses. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu não aguento, eu amo a menina, eu estou querendo fazer sexo com ela e eu não vou escandalizar a igreja. Mas a igreja se escandalizava com qualquer coisa. Então eu vou casar. Foi lá no cartório, casou com a menina dentro de 6 meses. Eu conheço pessoas mais apressadas que casou dentro de 1 mês, 2 meses. E se deu bem, né? Graças a Deus. Mas ele casou com 6 meses. Casou, hoje tem 3 filhos com essa pessoa. Está casado já faz 20 anos. Estão casados, né? A filha dele está fazendo até medicina. Glória a Deus. Mas na época foi um escândalo. Ah, fulano está querendo casar, tá doido. Ele tem que dar lugar ao espírito, à carne dele e tal. Mas ele estava precisando casar. A menina também. Estavam se ardendo em desejos. Então eles tinham 2 caminhos a fazer. 3, né? Um se reter totalmente, outro fazer por debaixo dos panos para ninguém, todo mundo fingir que não está sabendo, e o terceiro casar. E eles escolheram o terceiro casar e foram bem casados. Então ele soube lidar com as suas necessidades. Não tinha nada, nem um pau para dar numa cachorra. Hoje ele tem as coisas, tem carro, tem casa, tem logo 2 ou 3 casas, né? E os filhos tudo estudados. Glória a Deus. Mas na mesma igreja tinha um engenheiro, né? E esse engenheiro, muito amigo meu, era um homem que se retia totalmente, se fechava totalmente, não olhava para mulher nenhuma. Até no culto, até o jeito dele cantar e louvar, que eu senti muitas vezes ao lado dele. Ele presbítero e eu evangelista. Ele lá radical, pum, enlouqueceu. Pirou geral. Pirou geral. Ficava repetindo as coisas, doido, pirou geral. Né? Pois bem, graças a Deus, Deus mandou uma mulher lá do sertão. E essa mulher gostou dele e pediu ele casamento. Ele não queria não. Queria não casar não. Porque Jeová tem que descer do céu e Jesus tem que descer numa corda e dizer: vai lá meu servo, tal. Bem, ela insistiu, ela disse que estava apaixonada por ele. E a igreja, de uma certa forma, empurrou ele: vai rapaz, vai por favor, pelo amor de Deus, vai-te, né? Então você tem que ver a estrutura. Tem pessoas que têm estrutura e outros têm menos estrutura. Cada um tem uma estrutura psicológica. Tem gente que vai para a guerra, mata muita gente, leva tiro, leva bala, mas não volta doido. E tem gente que acaba o namoro e fica doido. A estrutura psicológica vai de cada um. Eu conheço um cara que foi para a guerra. Pro centro da guerra, a bomba estourando, as pernas dos caras voando, as tripas caindo na cara dele. E ele lá, ele não tá doido não, hoje ele tá com 90 e poucos anos, 92 anos. Conversa aqui só, é uma bênção. E eu conheço uma menina novinha, linda, dos olhos azuis, que acabou o noivado e ficou doida. Então, cada pessoa tem uma estrutura psicológica, né? No caso desse cidadão, ele tinha uma estrutura psicológica que ele não aguentou e ficou louco. Pirou geral. Legalzão mesmo. Parecia que tinha fumado maconha, ficou doidão. Aí essa menina colou no pé dele, e vamos casar e tal. Ele noivou. Aí a gente, glória a Deus. E aí, tem uma coisa, nem pegava nem na mão dela, eu nem pegava na mão dela. E aí depois ele casou sem dar nenhum cheiro nela. Graças a Deus, hoje ele tem 3 filhos, 2 filhos, maravilhosos, né? As que eu conheci, muito lindas e maravilhosas. E ela é uma pessoa excelente, vivem muito bem. Mas até hoje ele toma um pouco de diazepam, né? Porque ele ficou meio nervoso. Então tem que ter cuidado com as suas necessidades e aprender a lidar com as necessidades. E as prioridades desse mundo não é o seu estudo. A prioridade é você, o seu bem-estar, né?
bem-estar. Não, pastor, eu vou ficar me prostituindo, que engano, até eu me formar, aí é opção sua, né? Agora, você tem que aprender a lidar com as suas necessidades. Nem a sua mãe pode te ajudar, nem seu pai, nem o pastor. O pastor está ali para arrebanhar a igreja. Ele é um anjo de Deus, mas ele não vai dizer: olha, irmão, chegou o tempo de você casar, bora, tal. Olha, chegou o tempo de você ter filhos, né? O que acontece é que há uma ligação muito forte, o cara quer uma coisa, então ele liga só para essa coisa. Ah, pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele vai, tudo no mundo vai passando, mas ele está só olhando para ali, para ali. Quando ele consegue, ele olha para trás e viu o tanto de bênção que perdeu na vida, né? Ah, eu quero fazer a universidade, faz. Eu quero fazer outra, faz. Eu quero fazer outra, faz. Eu conheço mulheres que fizeram 3 universidades, passou em todas 3 com nota de 10, 8, 9,5, e hoje estão só, menopausaram, não casaram, vivem frustradas e eram crentes fiéis ao Senhor. Não, meu irmão, tá, olha, o grande desafio é você administrar você mesmo. E a lei da necessidade existe. A igreja necessita de oferta. O pastor precisa de ajuda também. Eu não sei por que às vezes tem irmãos que chegam e pedem bênção material e o pastor ora e ele recebe a bênção material. Mas se o pastor pedir uma ofertinha desse tamanho, ele fica se escandalizando. Misericórdia, lá o pastor pedir dinheiro. Agora, quando é para eles arrumar um bom emprego, desbloquear, né, quebrar maldições, eles vão atrás do pastor. Pastor, e o pastor ora, que a gente é sacerdote, tem que orar. Mas depois, se o pastor disser: irmãos, a igreja está precisando de um som, nos ajude, os irmãos, misericórdia, sangue de Cristo. E se o pastor comprar um Fusca, pronto, lá o pastor comprou um Fusca, misericórdia. Isso é um pensamento pequeno, irmão. Se nós somos abençoados materialmente, então temos que abençoar materialmente também, né? Porque existe a necessidade, a lei da necessidade. O filho precisa da mãe, do leite da mãe. A mãe precisa do filho. Um precisando de outro. Nesse mundo aqui onde a gente está, as necessidades se intercalam. Então você tem que gerar uma manutenção. Por exemplo, uma casa, quando você passa muito tempo sem morar lá, olha lá dentro para tu ver, é 1 quilo de poeira, é um meio metro de poeira no chão. Tudo precisa manutenção. Tudo precisa alguém ir lá ajudar, né, ajeitar. Então essa é uma lei que você e eu não podemos fugir. Você tem que gerar uma manutenção no seu casamento. Ah, não, minha esposa, eu comprei um vestido para ela, deixa eu ver, 5 anos atrás, tá bom demais, deixa eu ver mais. Eu passei com ela faz 10 anos que eu passei com ela. Não, mas ela estava mais magrinha, agora está mais gorda. Agora eu vou passear mais não. Aí você está errado. Tem que gerar manutenção. O amor tem que ter manutenção. A Bíblia diz assim: não vos aparte um do outro por muito tempo, para que o diabo não vos tente pela inconstância do vosso coração. Então até nesse ponto a Bíblia se preocupa, onde a Bíblia ordena para que um homem casado não se afaste por muito tempo da esposa. Porque para o diabo, eu vou traduzir para o português, né, bem simples. Não fique muito longe da sua mulher por causa do urso. Né? O diabo, o urso. Não se aparte muito tempo do seu marido. As piriguetas estão aí. Não, meu marido é seu marido, né? Eu vou para casa da minha tia lá do outro lado do país e vou passar lá 5 meses. Ele que se vire. Tudo bem. Depois não reclame, né? Depois não reclame. Então tudo tem que gerar manutenção. Desde o organismo, você sabia que os ossos que você tem hoje não é os mesmos ossos que você tinha 10 anos atrás? É literalmente. Aquelas células ósseas que você tinha 10 anos atrás já morreram, foram urinadas. Elas foram urinadas. E o osso que você tem hoje é outro novinho. Eu pensei, na minha ignorância, que isso não acontecia, que era o mesmo osso que ia crescendo, mas não, aquela célula antiga, ela vai para a corrente sanguínea, ela vai sendo liberada pela urina.
né? Mesma coisa é o sangue. De 6 em 6 meses nós urinamos o sangue todo. E novo sangue é produzido pela medula. Ou seja, o sangue que você tinha um ano atrás não é esse sangue que você tem hoje. É um novo sangue que é produzido na sua medula espinhal. Pois bem, dessa mesma forma, nós temos que andar em novidade de vida, passear, gerar manutenção. Leve a sua esposa para passear, para rir, coloca um filme de comédia, um filme de terror, fique bem agarradinho com ela, assistindo. Cada medo que ela tiver, ela dá um abração em você, né? Na questão sexual, muitas vezes o casamento acaba na cama, porque não há a combinação. O marido e a mulher têm que combinar, é verdade. Ou seja, às vezes estão cansados, tudo bem, se combina, né? Se combina. Mas às vezes a mulher ela se prende muito, ou o marido se prende muito, e só faz quando quer, quando bem quer. Não há uma combinação. Não há. A mulher diz, sai pra lá porque eu não quero hoje, só quero daqui a 5 meses. E depois que ela leva um chifre do marido, ela fica, o diabo, o Satanás, o cão, tal, né? Então, a lei da manutenção foi colocada por Deus. Você tem uma necessidade, e essa necessidade ela é suprida pelo seu amor, pela sua esposa, pelo seu esposo, né? Da mesma forma, quantas vezes eu vejo marido ingrato? A mulher quer ter um filho e o marido não quer. Por que não? Mesma coisa é o contrário. Às vezes a mulher quer, né? O marido quer e a mulher não quer. E nisso se gera a perturbação. O fato de nós estarmos falando sobre a lei da necessidade, que é pouco se fala sobre isso, né? Pouco se fala, porque esta lei, ela pode lhe dar vida ou matá-lo. As leis são vivas e elas são atuantes. Se você não souber lidar com elas, ela vai destruir você. Agora, se você souber lidar, então ela te beneficiará. Naquilo que você precisa, naquilo que você tem necessidade, você tem que ter equilíbrio também. Ah, pastor, porque eu estou precisando disso, pastor. Tem que ser, pastor, porque tem que ser. Não, tenha calma, não é assim. Às vezes o diabo, ele usa essa lei da necessidade para acabar com a pessoa. É verdade, usa isso para que você dê margem a uma situação que você seja o prejudicado, a prejudicada. E Deus quer que você seja beneficiado. Essa lei ela veio para beneficiar você. É quando você tem fome, aí você come, aí você sente aquele prazer. Isso foi Deus que fez. Não é verdade? Você está morrendo de fome. Aí chega num restaurante, come uma picanha, um filé mignon. Eita, que coisa boa, gostosa, né? Mesmo assim o sexo, quando é feito com carinho, com amor, não é maravilhoso? Foi Deus que fez tudo isso. Ah, pastor, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que fazer isso, pastor, eu tenho que fazer aquilo, pastor. E aí, essa pessoa não está sabendo lidar com as suas necessidades e ela pode se perder. Pode se perder. Eu sempre conto exemplos práticos porque eu conheço muitos exemplos. Um deles é um amigo meu que precisava ganhar mais dinheiro. Aqui no Nordeste ele ganhava 2 salários mínimos. E para ele era terrível. E realmente era difícil, que ele tinha uma mulher e mais 2 filhos. Então ele disse, pastor, eu vou para Bahia, eu vou ganhar dinheiro na Bahia. Sério, Deus pode abençoar você aqui, mas se você for para Bahia, leva a sua esposa. E eu falei isso para ele. Aí ele disse, não, eu vou, depois vim buscar ela, não sei o que lá, tal, tudo bem. Aí foi para Bahia, passou 6 meses, voltou. Aí foi de novo. 6 meses, voltou. Foi de novo. Só que a mulher descobriu que lá ele fez uma nova família. E aí? Então ele está com 2 famílias hoje. Uma aqui, outra na Bahia. Então complicou a situação dele. Por que não levou a mulher? Diz o matuto, onde está a Tomé, está a Bebé. Onde está a panela, tem que estar a tampa da panela. Porque se você não botar a tampa da panela perto da panela, acaba se perdendo. E foi o que aconteceu. Então temos que saber lidar com as necessidades para não nos perder. As necessidades também oferecem riscos. Ou seja, você pode trocar algumas horas de prazer
por anos e anos de infelicidade. Anos e anos de infelicidade, exato. Se você não souber lidar com as suas necessidades. Ah, isso está acontecendo, mas eu estou precisando tanto, tudo bem. Mas aí a lei favorece ou não favorece você? A vontade que você está sentindo, será que vai lhe beneficiar? Vamos ver o caso de Davi. Davi viu Betseba tomando banho, né? Eu estudei a história dos hititas, dos cananeus. Os hititas eram aqueles galegões de cabelo vermelho. Então possivelmente Betseba era uma loura de cabelo vermelho, alguma coisa assim, né? E ela estava tomando banho nua, mulher bonita tomando banho nua, e Davi ficou olhando para ela tomar banho nua. Davi podia ter a mulher que quisesse, e a lei não iria pegar ele. Ele podia, qualquer mulher das mais lindas que tivesse, virgem, ele poderia escolher no meio do povo, e o pai e a mãe dessa menina até faria questão. É o rei Davi. Vai mulher, se arruma logo para tu casar com o rei Davi. Não, mas rei Davi tem 5 mulheres. Não tem problema, bora. Mas ele desejou a mulher de Urias. E a mulher de Urias também tinha culpa no cartório. A mulher vai tomar banho no quintal, tendo uma janela aberta pro lado do rei. Você acha que ela é tola? Ela estava querendo seduzir Davi mesmo. E Davi se seduziu, possuiu ela, né? E quando ele possuiu ela, olha, não há nada secreto que não seja descoberto. Então, isso é o versículo preferido dos fofoqueiros, né? Não há nada coberto, que não seja descoberto, é o preferido dos fofoqueiros. Mas tem muitas coisas que ninguém vai saber, e Deus não tem o desejo de delatar ninguém, não. Deus tem o desejo de organizar as coisas, viu? E o que acontece? Davi começou a possuir ela engravidou, aí Davi fez um plano para Urias dormir com a mulher, e depois mandou ele para frente de guerra para tentar disfarçar esse filho, tal. Fez um plano maquiavélico. Urias foi porque Urias era fiel, ou seja, Urias era fiel ao seu rei. Eu tenho a certeza que se Davi pedisse a mulher dele, Urias dava, porque Urias era tão babão de Davi, que se Davi dissesse, me dê tua mulher, ele disse, tome, se ajeita aí, Betseba, bora, se ajeita aí que Davi quer você. Mas ele fez esse plano macabro todinho, que resultou na morte de Urias e quase na perca do reino de Davi e da vida de Davi. Davi só não morreu porque ele usou de misericórdia com Saul, e aquela misericórdia que ele usou com Saul serviu para ele escapar desse crime que ele cometeu. Mas aí o que aconteceu? Ele fez quebrar a lei. Davi poderia ter a mulher que quisesse, mas ele queria Betseba. Temos que saber lidar com as nossas necessidades e vontades. Às vezes, estamos querendo algo que pode nos destruir. Isso aí mostra o exemplo do macaco no tanque de Coca-Cola. Você já sabe desse exemplo? Eu vou contar para você. Em um certo país aí tem vários tanques de Coca-Cola, onde eles colocam o xarope, né? O xarope, e com o tempo cria uma borra peguenta. Então eles abrem esses tanques e dentro existe um sistema automático que joga vapor quentíssimo desses tanques. Esse vapor derrete esse xarope, essa borra, e essa borra sai, e aí novamente se limpa o tanque e coloca o xarope da Coca-Cola. Aí essa firma abriu os tanques, né, para que houvesse a história do vapor, e o vapor derretesse e tirasse o xarope, a borra. No momento que eles abriram o tanque de Coca-Cola, um casal de macacos entrou para dentro de um e fez dele o seu lar. Um dos funcionários olhou e disse, olha, o tanque número tal, um casal de macacos entrou e está dentro, um filhote, uma mãe e um pai, está dentro do tanque. Então os funcionários foram lá, olharam, e o macaco, querendo tomar posse do território, né, se mostrou violento, tal, para defender a mulher e o filhinho. E aí os empregados disseram, é o seguinte, deixa o vapor estourar, que é automático. Quando o vapor estourar, a gente vai lá e recolhe os cadáveres dos macacos e pronto, e nosso trabalho está feito. Aí um deles disse, não, eu vou tirar eles lá de dentro, porque eu não quero que eles morram não. Então ele foi tentar tirar esse macaco se manifestou e bateu no funcionário, e o funcionário
segurando ele, e ele agressivo, querendo morder, e ele tentando tirar ele com a vara. Foi uma briga danada. Tirou o macaco, quando foi tirar o macaco voltou agredindo, e foi uma confusão, até ferir o macaco foi ferido, e eles conseguiram tanger, jogar para longe esse casal de macacos. Quando o casal de macaco foi embora, o macaco macho ferido, né? E o vapor estourou. Pronto. E o cara todo arranhado, mordido pelo macaco. Às vezes nós estamos assim. Estamos em um tanque de Coca-Cola, pensando que ali é o nosso lar. Estamos no inferno, pensando que ali é o céu, que ali vai ser o nosso lugar. Então aprenda a lidar com as suas necessidades, seja ela sexual, emocional. Ah, pastor, eu preciso de amigos, pastor. Eu preciso de amigos. Aí vai se juntar a uns ladrões, enganadores, e você vai ser contaminado por esse pessoal. Aprenda a lidar com a lei das suas necessidades. Aprenda a lidar com isso. Ah, pastor, eu tenho necessidade disso. E existem necessidades que você não pode cumprir. É verdade, porque a lei não permite. Vontades que você não pode fazer. Por isso que a Bíblia diz: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, e tome do pão e beba do cálice. Toma a sua cruz e me siga. Se você quiser seguir a Jesus, você tem que se negar muitas vezes. Mas também você tem que observar as suas necessidades e procurar gerar um equilíbrio e suprir elas dentro da legalidade de Deus. Dentro da legalidade de Deus. E saber que isso é uma lei que existe, né, em tudo. Por exemplo, você está me ouvindo porque você tem uma necessidade de ouvir. Você quer aprender. E eu tenho uma necessidade de falar o que Deus tem falado no meu coração. Essa filmadora que está aqui no estúdio filmando, ela tem necessidade, ela tem que estar ligada na eletricidade, né? Ela precisa estar alimentada para filmar. Tudo isso é o jogo das necessidades. Essa árvore, né, que está aí na sua casa, ela precisa do solo, precisa da água, precisa da luz. Nós precisamos de tantas coisas, que temos que ser hábeis administradores das nossas necessidades, sempre gerando manutenção naquilo que nós gostamos e queremos. Você gosta de algo? Então você tem que gerar manutenção. Qual é a manutenção? A manutenção de um filho não é somente o fardamento, a roupa, a comida. É você passear, você andar com ele, você brincar. Às vezes um simples sorriso de um pai gera uma satisfação muito grande no filho, uma segurança, que ele é amado, que ela é amada. E isso vale para a vida toda dela, para a vida toda dele. O seu esposo, às vezes chato, às vezes do jeito que ele é mesmo, mas é o esposo que Deus lhe deu, né? Às vezes a esposa que Deus lhe deu. Então, que Deus deu, cuide, meu amigo, cuide. Deus colocou: ah, pastor, porque antes do pecado o homem não precisava trabalhar. Precisava sim. Adão trabalhava sim. Deus colocou Adão no jardim do Éden para lavrar e cuidar do jardim do Éden. Então Adão era um jardineiro. Ele precisava cuidar. Cuidar de quê? Cuidar sim. Precisava cuidar daquela planta, daquele rio, modificar algum curso de água, ajudar algum animal. Sim. O trabalho, ele pode ser muito prazeroso. Você pode gerar prazer em trabalhar, satisfação em ser útil. Tem gente que é inútil até para si mesmo, não presta para nada. Essa pessoa não é valorizada pela sociedade. Porque ele não presta para nada, ele não é nada, ele não faz nada, ele não é? Vem aquelas duas palavras em grego. Tem a palavra, eu estava estudando, e eu vou compartilhar com você. Tem a palavra político, que vem de politico, e idiota. Essas eram duas palavras gregas que os romanos passaram a usar.
A palavra idiota significava aquele que não participa, aquele que se isola e não faz nada, não participa, não é nada. Que depois, quando os romanos passaram a usar a palavra idiota, passou a leso, abestalhado, alguma coisa parecida, né? Mas o idiota era aquele cara que sentava numa praça o dia todo e não queria fazer nada, ele não era nada, ele não estudava, ele não participava. Se existia uma caminhada com um senador, alguma coisa daquela época da Grécia, né? Ele não participava, ele ficava ali, então ele era um idiota. Quando o grego olhava e dizia, ó, o idiota, ou seja, aquele que é inútil, inútil. Então dá para nós um novo sentido da palavra. Idiota é o inútil, que não se esforça para ser útil. E a palavra político era aquele que participava intensamente da vida social da pessoa. Então, no grego, os políticos não era somente os dominadores, mas seria aquele cara, rapaz, vai haver ali uma pesca, vamos precisar de 30 homens para pesca. Ele, eu vou. Então, ó, vai haver ali, rapaz, um treinamento de combate. Eu vou. Rapaz, ó, vai haver uma guerra ali, porque tem uns ladrões, e a gente vai pegar esses ladrões, vamos sentar o cacete. Eu vou aqui, eu tenho uma espada, eu não tenho espada não, mas tem um pedaço de pau, eu vou com um pedaço de pau. Então esse era o político, o que participava, o que estava dentro, o que queria participar. Rapaz, a porta do templo de Atenas está suja, eu vou varrer. Esse era o político, né? E o idiota sentava e ficava criticando os outros. Aquele ali, ó. Idiota. Existem muitos idiotas na internet que não fazem nada e vivem criticando os outros. Quando eu vejo esse pessoal, só vem essa palavra na minha mente. O cara não faz nada, não evangeliza nenhuma cachorra e fica criticando Silas, criticando Valdomiro, criticando Bispo Macedo, criticando. Eu fico, meu Deus do céu, é um idiota, não participa de nada, e quando participa é só para criticar, só para apontar erros, é só para dizer que está errado, e ele mesmo não faz nada. Pois bem, a partir desse momento você sabe que você tem que lidar com as suas necessidades e tem que ser útil na sua sociedade, onde você participa. Útil. Participar, não de coisas erradas, mas participar de coisas certas. Ser útil, participar, dizer, olha, eu participei. Não, mas eu só participo se eu ganhar tanto e alguém me favorecer nisso, naquilo, tudo bem. Aí é outra questão de negociação e tudo mais. Mas tem coisas que só participação é uma grande recompensa. Então, aprenda a lidar com a lei da necessidade. Ela pode estar a seu favor, mas ela pode estar contra. Você pode se atrasar e perder muitas coisas. Ah, pastor, eu quero ter filho, mas eu já estou com 55 anos. Puxa, corre que o desespero é grande, porque está quase menopausando. Menopausou, acabou-se, né? Então tem que saber o tempo das necessidades, o tempo das necessidades. E outra coisa, na questão de ajuda, algumas pessoas não sabem socorrer feridos, eles só sabem socorrer mortos. Então, quando a pessoa está precisando de algo ou alguma coisa, a pessoa não ajuda. Só quando a pessoa morreu ou não precisa mais é que ela vem com ajuda. Se você puder ajudar, ajude. Ajude. Não é você ser besta, não. Ajude a igreja, ajude o pastor, né? Ajude. Ah, porque eu não vou dar dinheiro a ninguém, pois fique com o seu dinheiro e guarde no bolso, lá no fundão do bolso, para não perder, né? Ninguém é obrigado a nada. Agora, se você quer participar, eu cheguei numa igreja aqui no Nordeste, e essa igreja a gente tem até ajudado, né? Conseguimos algumas coisas para essa igreja, e eles estavam mexendo na massa para colocar a laje, e eu fiz questão de pegar a pá, de pegar a enxada e mexer a massa para fazer a laje. Aí alguém perguntou, pastor, por favor, pastor, deixa os caras aí. Eu disse, não, eu faço questão, porque quando essa laje estiver pronta, eu vou olhar para ela e dizer, eu participei.
não somente com verba, não somente com ajuda de dinheiro, não somente com cimento, mas eu também coloquei a mão na massa. E eu fiz um traço de cimento, que é uma porção de cimento. Quando eu terminei, o sol estava lavando, e eu disse, glória a Deus. E até hoje algumas pessoas não entenderam aquilo ali. Mas na minha mente, eu estava dizendo assim, eu não quero ser um idiota. Eu quero ser um político. Não é questão de voto, de domínio. Eu quero ser um participante. Eu não quero ser um idiota só olhando e observando. Então isso vale para sua família. Isso vale para seu esposo. Tem esposo que quer que a mulher seja a melhor esposa do mundo, mas ele não é o melhor esposo. O melhor esposo é aquele que vive para a esposa. O melhor esposo é aquele que vive... E assim por dentro. E não é só ficar na filosofia não, meu amigo. É partir para a prática. Faça o cafezinho, o melhor que o seu esposo gosta. Se ele gosta do café forte, se ele gosta do café fraco, faça do jeito que ele quer. Pastor, eu não vou ser besta não. Já fui muito besta. Não é ser besta. Preste atenção. Não é ser besta. É você dar o seu melhor. Pastor, mas ele não merece. Não tem problema, faça o seu melhor. Seja o melhor para depois exigir o melhor. Hoje se exige muito e se faz tão pouco. Ah, pastor, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E na verdade a pessoa mesmo não se dá. Jesus Cristo, ele se deu por nós. Ele fez o melhor para nós. Talvez o seu melhor não seja suficiente, mas deve ser dado o melhor. Aprenda a lidar com as suas necessidades. Lembre-se disso. Se você pensar nisso que eu estou falando de todo o meu coração. Estou aqui, calmo, sereno e tranquilo, depois de uma oração, para Deus te abençoar. Eu estou dizendo para você, você precisa lidar com as suas necessidades. Ó, pastor, eu estou com tantos anos, estou solteira, não tenho marido, né? E não tenho nenhuma perspectiva, eu sou doido para ter filhos. Você tem que aprender a administrar isso aí. O que é que eu faço? Aí é onde está a questão. O que é que você faz? Ore a Deus e Deus vai te revelar. Não, pastor, mas eu tenho minha casa, sabe, pastor? Mas eu quero uma casa 5 vezes maior. Tudo bem, Deus te dá. Mas eu quero para amanhã. Aí é outra coisa. Não é, Roma não foi feita num dia. A gente tem que aprender a lidar com isso. Ansiedade. Ai, eu quero, oh meu Deus, aí é outra coisa, eu quero um carro novo, Tudo bem, Deus vai te dar. Agora você tem que saber como é que você vai pagar esse carro, quem é esse carro, de onde veio, como é que é ele. Então, pastor, eu quero comprar um terreno. Que terreno é esse? A documentação do terreno, como é que tá? Não pode sair louco para satisfazer uma necessidade, porque você pode estar sendo pego por uma isca. A gente pega o peixe pela necessidade. Entendeu? Ah, pastor, eu estou precisando de mulher, eu quero casar. Aí você pega uma piriguete, você se lasca, você se prejudica por causa de uma transa, de um sexo. Então você tem que aprender a lidar. Outra coisa, quem anda a passos largos não precisa correr no final. Então você tem que andar rápido, sem precisar correr no final. Porque se você deixar tudo para o último, quando você chegar a 50 anos, agora vou ter que me casar, vou ter que ter filho, vou ter que... Ah, meu amigo, já está em cima, a garrafa está quase cheia. Só falta um pouquinho, ela transborda. A vida da pessoa tem um prazo. O ser humano, ele já nasce com um prazo de validade. E muita gente deixa o prazo de validade vencer para depois casar, né? Aí já casa vencido já o prazo de validade. Ou deixa o prazo de validade, deixa tudo para a última hora, né? 20 anos queimava a vida, fumava maconha, namorava. 30 anos, eu quero isso, eu quero 40, eu não quero nem saber, eu vou namorar. 50, quando chega a 55, opa, não tem esposa, não tem filho, não tem nada, lascou. Meu Deus do céu, agora eu vou... Jesus, pastor, eu quero que você arrume uma namorada pra mim dentro de 5 meses, correndo, tal. Oi, Deus pode tudo, agora tem que ter cuidado, agora chegou a hora de você enfrentar uma outra lei chamada tempo, que pode ser sua inimiga e pode ser sua amiga. Que essa mensagem que está no meu coração
esteja no teu coração também. Aprenda a lidar com esta lei, a lei da necessidade e a lei da manutenção. Isso vale desde um carro que você tem. Você tem um carro, olha os pneus, vê se o pneu está bom. Não está bom, troca. Não usa até formar um buraco na lona, não. Ah, pastor, eu uso demais esse carro, mas não bota óleo no carro. Não olha, não faz uma revisão no carro. Depois que o carro quebra num lugar esquisito, estranho, aí ele fica reclamando e chutando o carro. Temos que ter manutenção na vida, manutenção com tudo, na igreja, com o filho. Por isso que todos os domingos a gente vai para a igreja, vai na quarta, vai na quinta, que a gente tem que gerar manutenção na nossa fé. Porque se a gente não gerar manutenção na nossa fé, ela morre. A gente precisa de alimento espiritual, a gente precisa de alimento material. Pense nisso. Essa lei, essas duas leis vão lhe trazer uma nova maneira de ver a vida. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Se você pensar, se você meditar, você vai ver que se você olhar direitinho, essas duas leis vão mudar a forma de você ver a vida. Tudo é um jogo de necessidades e de administrar essas necessidades. Amém? Deus poderia ter feito a gente sem ter necessidade nenhuma, não precisa de nada. Só respirar. Mas a gente precisa respirar. Basta alguns segundos, alguns minutos sem respirar para o homem ir para o outro lado, para morrer. Para você ver como nós somos presos a esse sistema e temos necessidades dele, do oxigênio, do ar, da luz, de tudo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus e medite firmemente nisso. Paz e luz.